Então você é designer e foi atrás do seu primeiro cliente. E esse seu cliente quer uma identidade visual completa, só que você se desesperou quando descobriu que identidade visual não é apenas uma logo. E aí você não faz a mínima ideia de quais outros elementos você precisa enviar junto com isso. Fica tranquilo, PC de micro-ondas, que nesse vídeo aqui eu vou te ajudar com isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os entregáveis mais padrão ali que toda identidade visual tem que ter, para você não ficar mais aí perdido na hora que for desenvolver um projeto para o seu cliente. Mas antes de tudo isso, você já sabe, né? Toda semana eu estou aqui produzindo conteúdo para você, para te ajudar a se desenvolver como designer, e você nem se inscreve nem deixa seu like. Isso daí eu vejo como ingratidão, meu amigo. Você é um ingrato. Então, por favor, não seja um ingrato, se inscreva aí no canal e deixe seu like no vídeo. Aproveita também e me acompanha lá no Instagram, que tem conteúdo novo todos os dias. Seguinte, doidão, é muito importante você ter em mente que alguns entregáveis vão variar de identidade visual para identidade visual. Depende do tamanho do seu projeto. Algumas empresas, por exemplo, precisam de ícones para colocar em site, tem empresa que precisa de cartão de visita, tem gente que vai precisar, por exemplo, de panfleto, tem gente que vai precisar de um design para embalagem. Não são todas que vão precisar sempre de exatamente a mesma coisa. Tem projetos muito maiores e projetos muito menores, mas existem alguns elementos que são fixos e obrigatórios para todas. Toda identidade visual que você for desenvolver, independente do tamanho, precisa ter pelo menos esses daqui que eu vou falar nesse vídeo. E aí o restante, enfim, vai variar de identidade visual para identidade visual. E esses elementos fixos que você precisa sempre entregar são logo, tipografia, paleta, padrões e manual de marca. Então, toda a identidade visual que você produzir precisa ter pelo menos esses daqui. Então, eu vou começar aqui falando sobre a logo. Toda identidade visual precisa ter uma logo. Ela é uma das principais representações gráficas de uma empresa. E aí existem logos que são apenas tipográficas, logos que têm apenas o símbolo, logos que misturam, né, a tipografia com o símbolo. Eu não vou me aprofundar muito em tipos de logo aqui nesse vídeo, porque tem um conteúdo aqui no canal falando só sobre isso, te explicando todo o processo de criação de uma logo, e eu vou deixar ele linkado aí pra você assistir depois. Mas enfim, existem diversos tipos de logo. E o que você precisa se atentar aqui não é fazer apenas uma logo com apenas um formato e enviar pro seu cliente. A sua logo, ela precisa ter alguns formatos e variações de cores, para ela poder ser utilizada em várias aplicações diferentes. Você consegue entender que uma logo que vai ser aplicada no outdoor pode ter um nível maior de detalhes do que uma que vá numa estampa de camisa. Logos que vão ser colocadas em locais muito pequenininhos não podem ter muitos detalhes, porque esses detalhes vão se perdendo, então você precisa criar uma variante. A logo do seu cliente talvez vai ser aplicada ali em superfícies claras e escuras, e às vezes a cor que você utilizou como a principal não funciona bem nos dois. Então você precisa ter variações para que essa logo funcione em várias aplicações diferentes. E aí, nesse caso, é muito importante que você converse com o seu cliente para entender quais são as aplicações que ele vai precisar. Se ele vai precisar de uma logo no papel timbrado, na logo no uniforme de uma camisa, se ele precisa dessa logo no outdoor, num site, se ele vai utilizar essa logo em algumas aplicações como caneta, por exemplo. É muito importante que você entenda aonde essa logo vai ser aplicada para você entender quais variações são necessárias. Então coloca aí como elemento obrigatório na hora que você for entregar uma identidade visual, logo e suas variantes. Agora a gente vai partir aqui para o segundo elemento que é extremamente importante na hora que você for entregar uma identidade visual, que é a tipografia. Mas o que é a tipografia, afinal de contas? Tipografia é o sentido, é o estudo por trás dos tipos, as fontes. Então você determinar a fonte que você vai utilizar para um projeto exige o estudo de tipografia, para você entender o que aquela fonte está levando de informação. É você entender a personalidade da marca, da empresa, do seu cliente e traduzir isso para uma tipografia. Se você olhar para minha identidade visual, você vai perceber que na logo eu utilizo uma fonte simples, limpa, minimalista e moderna. E por que eu faço isso? Porque essas características fazem parte da minha marca. Não foi aleatório que eu olhei e falei, quero que seja desse jeito. Eu fiz todo um estudo de posicionamento de marca e como eu queria que a minha marca se comportasse, o que eu queria que ela levasse para as pessoas. E aí, para traduzir toda essa personalidade, um dos elementos que eu utilizei foi a tipografia. E isso me fez ter a escolha ideal da fonte que eu ia utilizar. Aqui eu utilizo uma fonte não serifada, num formato mais moderno, bem simples de ser lida, não tem muitos efeitos, muitos desenhos, ela é bem objetiva. Se eu pegar outras fontes nesse mesmo estilo tipográfico, vai traduzir a mesma coisa, porque eu defini a tipografia do meu projeto. Isso faz com que você consiga abrir um leque para quais fontes você vai poder utilizar. Você consegue pensar que se eu escrever a mesma coisa, fizer a mesma logo com uma tipografia um pouco mais cursiva, eu vou mudar o sentido daquilo que tá ali, porque a tipografia mudou, e é uma tipografia que não tá atrelada ao sentimento da minha marca, personalidade dela, o posicionamento que eu quero que ela tenha. Mas se eu pegar outras fontes que têm as mesmas características dessa que eu utilizei,
eu consigo traduzir exatamente a mesma coisa, porque elas estão dentro do mesmo bloco tipográfico. Então, isso é definir a tipografia do seu projeto. Entender ali quais características o seu cliente deseja passar, quais características da marca, personalidade e traduzir isso para uma tipografia. E a partir dali você utiliza esse estilo tipográfico que você entendeu que condiz com a personalidade e escolhe as fontes que você vai utilizar. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre tipografia, eu vou deixar ele linkado junto aí com o vídeo sobre logo para você assistir depois. Agora a gente vai falar sobre o terceiro elemento extremamente importante na hora de você desenvolver uma identidade visual, que é a paleta de cor. Assim como você precisou do estudo de tipografia para definir quais fontes você iria utilizar no projeto, aqui você vai precisar do estudo da psicologia das cores. E adivinha só, tem um vídeo aqui no canal também falando só sobre cor, tá? Eu vou deixar linkado aí também para você assistir. Olha só como é que esse canal aqui é completinho, você nem se inscreveu ainda. Nesse vídeo aqui eu não vou te falar sobre como escolher uma cor para o seu projeto, tá? Porque isso aí, enfim, é o vídeo sobre cores. Aqui eu vou te falar sobre o que você precisa entregar na hora que você for entregar a paleta de cor para o seu cliente. E aqui é muito importante que você escolha cores principais, secundárias e auxiliares para guiar o seu projeto, para ter base para o seu projeto, para você poder utilizar em várias aplicações diferentes. Fundos mais claros, fundos mais escuros, cores para contraste. Você não precisa selecionar 400 cores para o seu projeto, nem deve fazer isso, mas pelo menos ali 4 cores. 4 cores que apresentem contraste e harmonia entre si já funciona bem. Se você quiser trabalhar com um pouco mais, você pode também, mas eu acho que com menos fica um pouco mais difícil. Também é muito importante lembrar que essas cores precisam ser aplicadas nessa logo, precisa funcionar com a logo que você criou. Porque, como eu disse, sua logo vai ser aplicada em diferentes situações, então são essas cores que vão auxiliar ali a usabilidade daquela logo. Então faça esse teste, tá? Veja se as cores funcionam na logo, porque às vezes não funciona. Então você cria a sua logo bonitinha, depois você pensa em cor, aplica e vê como que fica. Mas é extremamente importante que você defina uma paleta de cor que esteja ali atrelada à psicologia das cores e que tenha pelo menos de 4 cores em diante. Não coloque muitas também, 10 cores no projeto, não tem necessidade. Mas ali, a partir de 4 ali, acho que até umas 4 a 6 cores, tá bom bastante para você criar os seus projetos. Vamos partir aqui agora para os padrões. E o que são esses padrões? São alguns elementos que você vai utilizar como composição de algumas artes da identidade visual. Eles servem como elementos auxiliares na arte, para background também funciona. Algumas pessoas também utilizam para criar embalagens, para colocar em cartão de visita. E aqui você pode criar esses padrões, essas ilustrações de várias formas. Você pode fazer, de fato, ilustrações. Se você tiver habilidade com ilustração, você pode fazer do zero uma. Com certeza você já foi em alguma hamburgueria, por exemplo, que o papelzinho que embrulhava o hambúrguer tinha vários desenhozinhos. Não são todas as hamburguerias que fazem isso do zero. Muitas delas pegam já pronto na internet. Mas quando você cria um projeto de identidade visual para alguém e ela precisa de padrão, você vai criar isso do zero. E aí você pode ilustrar, por exemplo, se você tiver essa habilidade. Você também pode utilizar a própria logo como base para criar essas ilustrações. Algumas marcas fazem isso. Pegar fragmentos da logo, juntar, fazer um tipo de padrão e fazer esses padrões para identidade visual. Já vi bastante designer também utilizando as fontes, né? Pegando também parte das fontes ou junção das letras e criando esses padrões. Você também pode, é claro, criar do zero algum elemento para identidade visual e a partir dali criar esses padrões. Que foi exatamente o que eu fiz com a minha identidade visual. Eu criei uns emojizinhos para minha identidade visual e a partir dali eu criei padrões que eu sempre utilizo nas minhas composições. Eu costumo utilizar ali nos meus infoprodutos, então a capa dos meus 2 e-books levam esses padrõezinhos. É muito importante que a sua identidade visual tenha padrão para o seu cliente conseguir utilizar em diversas aplicações diferentes. E por último aqui, um dos mais importantes elementos que você precisa entregar é o manual de marca. E esse elemento aqui normalmente fica lá no fundo da gaveta dos designers iniciantes, eles quase nunca fazem. E o que é esse manual de marca e para que ele serve? É literalmente um manual que você vai dar para o seu cliente sobre como utilizar aquela identidade visual que você trabalhou tanto para criar. Então você vai falar para ele quais cores ele pode utilizar, quais fontes ele deve utilizar no projeto dele, como que ele faz para ajustar a proporção da logo, formas como ele nunca deve aplicar a logo, né, dependendo de algumas situações ali, algumas superfícies com cores diferentes que não fazem parte da paleta, ou fazer alguns ajustes todos cagados, né, que não fazem parte da proporção da logo, ou utilizar alguma forma da logo, por exemplo, que não faz parte das variações que você criou. Digamos que o seu cliente cria uma coisa ali do zero da cabeça dele, fazendo umas montagens com a logo, um bagulho absurdamente ridículo. Você cria um manual para orientar o seu cliente sobre como ele deve utilizar toda a identidade visual que você fez. A gente sabe que, mesmo com o manual de marca, existe uma chance ali do seu cliente fazer besteira
inteira, imagina sem ele, né? Essa é uma forma que você tem de garantir que o seu trabalho vai continuar sendo bem aplicado. Ah, Milene, se o cara não me escutar, não ler o manual de marca, não quiser fazer a besteira que ele quiser, aí já não é mais uma culpa sua, não é um problema seu. A sua parte você fez. Se o outro cara do outro lado é um Neandertal, você não tem nada a ver com isso. Mas o manual de marca é uma obrigação de você criar, desenvolver e entregar para o seu cliente. Basicamente, esses são todos os entregáveis fixos que uma identidade visual precisa ter. Como eu falei, podem ter vários outros. Pode ter ícone, pode ter cartão de visita, pode ter estampa para camisa, pode ter embalagem, pode ter diversas coisas. Mas esses aqui são os fixos que toda identidade visual tem que ter. E é claro, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, te deu uma luz, você estava aí perdido sem saber como que você ia fazer, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like.